Essa é a leitura para os signos de fogo, para o mês de novembro. Eu estou falando isso todo vídeo, então eu gosto de primeiro tirar as cartas com a câmera desligada, porque eu preciso de um tempo maior para processar todas as informações, processar a ideia em si da leitura. Para não passar, eu preciso às vezes de 10, 5 minutos para conseguir fazer isso, então eu não acho que é interessante ficar com a câmera ligada, tirando carta durante 5, 10 minutos. E vocês aí parados olhando para a minha cara. Então, eu vou mostrar agora a carta a vocês, e se você tiver necessidade ao longo da leitura eu vou mostrando. Essa leitura mais uma vez para o mês de novembro, para Leão, Sagitário e Áries. E eu já quero adiantar que essa leitura vai ser bem individual, assim, sabe? Vai ser até um pouco mais complicado para mim estar conseguindo falar de situações que possam estar se manifestando isso, porque eu acho que ela tem muito a ver com o processo individual de cada um, assim, sabe? Para cada um vai ser muito, muito diferente conseguir falar, enfim, sobre isso. Então, sim. Eu normalmente quando faço essa tiragem eu separo 3 cartas em uma fileira, 3 cartas no meio e 3 cartas na parte inferior, sabe? Então eu costumo brincar que é os 10 primeiros dias, depois os 10 segundos dias e depois os 10 últimos dias do mês, considerando o mês de 30 dias no caso. Então, Rei de Espadas, 8 de Paus, 9 de Copas, a Torre, a Estrela, 6 de Paus, a Roda da Fortuna, o Diabo, 7 de Ouros, e sobre o que estamos falando, a Imperatriz e as de Espadas. Então, é a necessidade da gente de conseguir, quando eu falo de vocês, os signos de fogo, mas a necessidade da gente de conseguir expressar, colocar, trazer para a razão os processos do inconsciente que nos fazem repetir certos comportamentos. E aqui já estou trazendo da leitura, não é só sobre essas 2 cartas, aqui eu já estou trazendo, de certa forma, envolvendo as outras cartas da leitura. Porque o que é que acontece? Aqui, provavelmente nesse começo do mês, o que vai estar acontecendo com vocês é talvez apareça uma pessoa, uma situação, enfim, isso, como eu disse, vai ser bem mais difícil conseguir falar a situação precisa, nesse caso, porque é um processo bem individual aqui. Mas por algum motivo, o que acontece é que vocês vão tentar estar expondo um pouco mais dos sentimentos de vocês. Eu sei que aqui, eu posso falar com certeza que eu estou lidando com pessoas que na maioria das vezes são pessoas introvertidas, sabe? São pessoas que são mais introvertidas, que tem muito o foco na essência das coisas, no que é mais, como eu posso dizer, mais subjetivo de cada um. Tem muito foco na ideia e não um foco no mundo exterior e nas coisas, sabe, de forma muito azoada. São pessoas que são muito ligadas à sua essência e que têm um contato interno consigo mesmo muito grande. E o maior problema das pessoas que são assim, que são as pessoas introvertidas, eu tenho uma frase até que eu acho bem legal que é sobre isso, que o introvertido aprende a ser, não, o introvertido aprende a fazer sendo, e o extrovertido ele aprende a ser fazendo. E é bem essa situação. O maior problema das pessoas que são introvertidas é quando elas precisam expor um pouco mais dos sentimentos dela, sabe? Porque o introvertido ele tende a ter essa coisa do... Enfim, a questão aqui principal é que, como eu estava dizendo, que por algum motivo vocês vão sentir essa necessidade de expor um pouco mais do sentimento de vocês. E aí que a maneira como isso é feito, e aqui eu me identifico bastante porque eu me considero uma pessoa até mais introvertida, assim, na maioria das vezes, ninguém é totalmente introvertido, nem totalmente extrovertido, é que, até porque se é uma pessoa totalmente introvertida, ficaria numa estagnação eterna, né? E uma pessoa que é muito extrovertida seria jogada de um lado para outro, assim, na vida, meio sem rumo. Mas aí quando a pessoa que ela é um pouco mais introvertida, que parece um pouco mais fria, que parece um pouco mais racional, ela vai tentar
mostrar um pouco mais esse lado, o lado do desejo dela, dos objetivos dela. Talvez tenha uma pessoa específica que esteja aí e que você sente que talvez até esteja perdendo essa pessoa por causa desse seu jeito de às vezes não saber expressar um pouco mais, de pôr um pouco mais para fora o que você sente e tudo mais, e que você sente que você talvez esteja perdendo, sabe? Que a pessoa esteja perdendo o interesse, a pessoa talvez sinta que está lutando muito e que não está tendo muito retorno em relação a você. E aí o que acontece é que você vai tentar demonstrar um pouco disso, você vai demonstrar, querer demonstrar que você está ali para ela, que você, enfim, que ela pode contar com você. E aí que isso parece muito bruto, sabe? Parece um pouco inconveniente, na verdade. Isso é uma coisa que acontece muito, sabe, gente? Não é um problema assim, não. Eu não acho que necessariamente seja um problema de uma pessoa ou de outra, mas é uma tendência natural de quando o introvertido tende a mostrar o sentimento, a outra pessoa tende a interpretar isso de uma maneira muito hostil, sabe? Como se sente invadida, se sentir, porque é uma coisa do modo da pessoa, da psique da pessoa, parecer um pouco incisiva demais, sabe? Parece que você vai com muita sede ao pote. E aí, quando isso acontece, aí o introvertido, que no caso é a pessoa da leitura, sente que mostrou seu sentimento, se sente exposta, a outra pessoa se sente invadida, aí o introvertido vai lá e se recolhe dentro da concha, e a outra pessoa vai lá e fica, tá vendo? É uma pessoa, a outra pessoa, que seria extrovertida da história, fica pensando, aí tá vendo, realmente é uma pessoa difícil, não valia a pena mesmo, ainda perdi meu tempo com isso, sabe? E que aqui, o que você espera, na verdade, é que as pessoas consigam te compreender melhor, que as pessoas consigam entender que quando você age desse jeito é porque você não quer perder a pessoa, na verdade, você não quer afastar ela, e se você está tentando trazer para perto. Só que aqui você fica extremamente atordoado, porque você pensa, se eu não ajo, as coisas não fluem, se eu ajo, as coisas tendem a tomar um rumo totalmente diferente, e aí a única coisa que você acha que é possível para você é se recolher e ter esperança de que em algum momento as coisas vão começar a dar certo, as coisas vão começar a fluir. Só que você se pega se perguntando por que você sempre acaba nesse ponto, sabe? E é engraçado porque as perguntas que começam sempre com o porquê são as perguntas que... E aí eu estou sendo bem realmente subjetivo aqui, porque cada um vai saber qual é o porquê que você está querendo entender melhor. Porque as perguntas que sempre começam com porquê, elas são as perguntas que mais nos mantêm estagnados. Porque normalmente são perguntas que nos colocam num nível de crises existenciais assim, que são enormes, sabe? Então, a dica que eu daria não é se prender ao porquê, mas muito mais a como, sabe? A como, ao que, talvez. Sabe, o que é que te leva a estar sempre repetindo esse loop de eu tento expressar, as pessoas recuam, eu volto. Eu tento expressar porque você está com essa sensação. Você está com a sensação de que a vida não anda. Essa carta aqui é bem pesado até, assim. É o Diabo e a Roda da Fortuna. São duas cartas que falam desse tipo de estagnação. E de estagnação que se prende ao comportamento. Você pensa até aqui que quando você tenta levar as coisas de uma forma mais sexual, até quando você tenta levar as coisas de uma maneira mais assim, só ficar, sabe, as pessoas que te querem pelo lado sexual são pessoas que te dão um retorno melhor do que quando você tenta se envolver emocionalmente com a pessoa. Porque sempre quando você tenta se envolver emocionalmente com a pessoa, você é mal interpretado. Você pode parecer desesperado, você pode parecer inoportuno, sabe? E quando as pessoas... Porque aqui opções, nesse lado, não faltam, sabe? Esses seis de Paulo estão falando muito disso. De opções, de ter pessoas que te observam, mas muito nessa questão sexual, sabe? Então, a pergunta aqui, como eu já falei, é o que é, como é que você sempre se mete nesse tipo de situação que parece um ciclo que vai se repetindo, e que por mais que você esteja enfim, são tempos diferentes, mas você continua tendo as mesmas atitudes, sempre convivendo com esse mesmo tipo de pessoa, sabe?
Essa eu acho que é a pergunta. Existe até um exercício bem bom, assim, da psicanálise, que é tentar pensar em outra situação da sua vida, tentar entender a semelhança entre essa situação que está acontecendo agora com a outra situação da sua vida que é parecida com essa, sabe? Assim, você, às vezes até escrever, tentar desenhar mesmo, você vai escrevendo e falando sobre esse sentimento e vendo como é que esse sentimento é espelhado em outra situação. Porque aí você começa a se conectar ainda mais com essa parte interna que faz você repetir esse comportamento, sabe? Porque aqui, o maior problema está aqui, na alta sacerdotisa. A alta sacerdotisa, e aqui, tipo, independente de ser homem ou mulher, ela fala muito dessa nossa energia que é mais... Nesse caso, ela fala desse tipo de situação, dessas energias do inconsciente da gente, que, por exemplo, a energia da sacerdotisa é a energia feminina no tarô, e aqui não estou falando de gênero. Um homem se manifesta nessa energia da sacerdotisa quando, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo bem assim, bem exagerado, mas tipo, tem uma camisa de time que o cara gosta, e aí botou essa roupa para lavar junto com roupa colorida e foi lá e manchou a roupa. E aí ele vai lá e dá aquele chilique assim, porra, mas era a minha camisa favorita, a camisa que eu mais gostava, não sei o que, não sei o que. E que está ligado com um lado sentimental, com um lado interno, mais profundo, e que normalmente é expresso nesses momentos, sabe? Um momento de raiva e tudo mais, que é um momento que toda razão que a pessoa introvertida usa para velar esse lado, ela vem à tona. Porque, como eu falei, aqui esse lado é ativo quando ele percebe que talvez esteja perdendo uma pessoa, uma oportunidade, por causa dessa introspecção. Então, a necessidade aqui é de não esperar até esses momentos extremos em que parece que se tem algo a perder, em que parece que se tem algo sabe, que tem algum jogo, para deixar esse lado aparecer. O objetivo aqui é realmente estar mais conectado com esse lado e entender o quanto esse lado, que é muito mais sutil dentro de você, ele está influenciando a sua vida, a se manter nessa repetição. Porque aqui esse lado não vem à tona, não vem à tona, não vem à tona, e quando você vê, você está na mesma situação, que aí você pensa que a vida não anda, que a vida não está se movimentando, que as coisas não estão funcionando para você, que está tudo parado e tudo mais. Mas o que está parado, na verdade, é você, sabe? É sua própria roda aí que não está girando. Quer dizer, que está girando, mas no centro, sabe assim? Fica dentro desse loop e não porque, enfim, as coisas não são retilíneas, né? As coisas são cíclicas. Essa é uma das principais mensagens da roda da fortuna. E assim, não tem muito mais o que tirar daqui, assim, é muito individual mesmo, como eu tinha falado. Eu até pensava uma forma de tentar fazer alguma outra leitura, mais geral também para os signos de fogo, porque essa mensagem é bem assim, individual, sabe, assim, para cada um, não tem como eu, enfim, conseguir explanar tanto, conseguir dizer coisas tão específicas, por isso, como eu falo, são as leituras geral para muita gente, então não tem como eu conseguir entrar especificamente no que é de cada um, sabe? Talvez uma coisa que aconteça aqui na vida da maioria de vocês é que vocês estejam muito atentos ao redor de vocês, sabe? Assim, no sentido de, às vezes está no ônibus, às vezes está passando pelas pessoas e está ouvindo os comentários das pessoas sobre a vida dela e pensando por que isso não acontece com você, sabe? Tipo assim, às vezes você está no ônibus e aí está falando, sei lá, é uma pessoa, você está no ônibus e aí vem uma pessoa falando, uma conversa das pessoas e a pessoa fala, eu conheci uma pessoa e aí ele foi lá pra casa e aí já começou a ficar, e aí tipo, tá sendo uma coisa tão boa, e aí tipo, você começa a se questionar por causa disso, porque essas coisas não acontecem com você,
sabe? Porque a vida de todas as outras pessoas está fluindo e a sua não. Só que aqui, como eu falei, tem pessoas, tem horas, oportunidades, mas é o seu comportamento que fica se colocando nesse loop, sabe? E eu acho que é isso. Então, Leão, Áries, Sagitário, a gente se vê em dezembro, na sua leitura mensal. Mas na verdade, nem em dezembro vão ter mais leituras e eu espero que as pessoas que estejam vendo esse vídeo vejam essas outras leituras. Já tem umas leituras bem legais e que eu já testei no Instagram, essas coisas assim, e eu sei que as pessoas gostam bastante. Então é isso, um cheiro e até a próxima leitura.